E aí nós tivemos eleição no final de 1950, em outubro de 50, teremos a volta aí novamente do nosso ilustre presidente Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele se candidata a presidente pelo PTB, fez uma aliança com o PSP de São Paulo, um partido de almofadinhas, né? Esse Adhemar de Barros era uma almofadinha, era um cara ligado à direita, mas o Getúlio sabia que era importante essa aliança para ganhar voto dos paulistas. Então, ele aceitou que o vice, né, da chapa dele, que era o Café Filho, fosse indicado pelo PSP. Quer dizer, a exigência do PSP foi essa. Nós aceitamos apoiar o seu governo desde que a gente possa indicar o vice. E Getúlio foi eleito com 48% dos votos, uma votação também considerada muito importante, né, estrondosa até, porque lembra como Getúlio saiu do governo. Ele ficou 15 anos no governo, teve um governo ditatorial, foi praticamente escorraçado pelos militares em 45, depois do final da Segunda Guerra, e ele volta realmente nos braços do povo, como disse. Ele derrotou mais uma vez Eduardo Gomes, que era o brigadeiro da aeronáutica, né, foi derrotado, e o Cristiano Machado do PSD. Uma coisa curiosa, né? Essa época é a época das charges e como havia liberdade de imprensa, os jornalistas brincavam muito com a questão política, como a gente faz com os memes na internet hoje. Naquela época não tinha internet, mas tinha os jornais, os pasquins e tal. Então, o Cristiano Machado foi muito pouco votado, porque do meio da campanha em diante, muitos políticos do PSD abandonaram a campanha do Cristiano Machado e passaram a apoiar o Getúlio Vargas. Ou seja, o partido tinha candidato próprio, eles abandonaram o Cristiano Machado e foram fazer campanha para o Getúlio. E aí os jornalistas brincavam e diziam que o Cristiano Machado tinha sido cristianizado pelo próprio partido, como Cristo que foi crucificado, digamos assim. Então a volta triunfal de Getúlio nos braços do povo, como ele havia preconizado, né, como ele havia previsto. Uma forte oposição da direita. A gente percebe essa oposição numa fala do jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era a pedra do sapato do Getúlio. Né? Ele dirigia um jornal chamado Tribuna da Imprensa e ele fazia assim, uma oposição doentia. Né? Ele tinha um ódio do Getúlio que era uma coisa assim que inacreditável, extrapolava a questão política. Então, durante a campanha, ele escreveu um editorial no jornal dele dizendo assim: Dr. Getúlio Vargas não deve ser candidato a presidente. Sendo candidato, não deve ser eleito. Sendo eleito, não deve tomar posse. Tomando posse, deveremos fazer tudo para minar o seu governo, para boicotar o seu governo. Né? Então, isso mostra essa oposição, é um tipo de oposição que não pensava no Brasil, pensava no interesse, né, no ideal de cada partido, enfim, mas o Brasil estava em segundo lugar. Apoio do Getúlio, né? Apoio dos intelectuais, artistas da época, Carmen Miranda, Noel Rosa, Coronel, né, que eram os grandes, Francisco Alves. Aliás, tem uma musiquinha do Francisco Alves, o jingle de campanha do Getúlio era cantado pelo Noel Rosa, que era o Bota o Retrato do Velho. Não, era o Retrato do Velho o nome da música. Eu coloquei ela aqui, mas eu não sei se vai sair aí no áudio de vocês. Eu preciso fazer uma configuração aqui. Pressões contra o trabalhismo e o nacionalismo de Vargas. E aí é importante, mais uma vez, a gente entender o contexto da Guerra Fria. O governo do Vargas vai ser muito difícil, ele vai ter muitos problemas por conta da Guerra Fria, porque ele não vai se alinhar, ele vai contrariar interesses dos Estados Unidos. Vocês vão dizer assim, professor, então o Vargas se alinhou à União Soviética? Também não. Né? O Vargas não era comunista, nunca foi. O Vargas era nacionalista. Né? O Vargas era esse estilo nacionalista é uma coisa muito dos políticos lá do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola era assim. O próprio João Goulart, que depois foi caçado pela ditadura, também era gaúcho. Então, os políticos gaúchos, não sei se por conta do passado, das guerras, da farroupilha, mas eles têm essa tradição nacionalista. E o Getúlio Vargas era um cara nacionalista, isso não resta nenhuma dúvida. Só que o nacionalismo do Vargas entrava em choque com os interesses dos Estados Unidos, principalmente quando ele decide nacionalizar a extração do petróleo, criando a Petrobras. Aí ele vai ele vai comprar uma briga muito grande com o governo norte-americano. Contexto histórico do segundo governo Vargas. Brasil em crise econômica e social. A crise econômica vinha já desde do segundo do Estado Novo.
Durante o governo do Dutra, a crise econômica se agravou. Quer dizer, o Getúlio pegou o Brasil numa crise danada. E crise social por conta dos salários muito baixos, inflação alta, salário sem reajuste, é uma bomba social. Durante o governo do Getúlio, explodiram várias greves e passeatas e manifestações, achatamento do salário mínimo, fazia muito tempo que não tinha reajuste, inflação alta. A ideia da Guerra Fria, olha aí, ó, influências norte-americanas contra o governo do Getúlio, porque ele era nacionalista. Ele não queria aceitar de jeito nenhum a interferência do governo norte-americano aqui na nossa política. E nós temos um Congresso Nacional, deputados, senadores e tal, formado por nacionalistas, que defendiam Getúlio e a sua política nacionalista, e os chamados entreguistas. Entreguista, evidentemente, que é um apelido pejorativo para aqueles que se alinhavam aos Estados Unidos, que eram a favor de empresas estrangeiras se instalarem aqui no Brasil. Aqui o Getúlio aparece nessa foto no dia da inauguração da Petrobras, ó, com a mão suja de petróleo, né? Então fizeram uma grande campanha durante a fase da criação da Petrobras, que era o grande sonho do Getúlio, né, era nacionalizar o petróleo. Então essa campanha ficou conhecida como O Petróleo é Nosso, e as pessoas saíram à rua, e programas de rádio que defendiam Getúlio, e os poucos jornais, né, porque a maioria da imprensa brasileira nessa época era contra Getúlio. Então, o jornal Folha de São Paulo era contra o Getúlio, o Estado de São Paulo, esses jornais todos já existiam. O jornal O Globo era contra Getúlio. A Tribuna da Imprensa era o pior de todos, né? O do Carlos Lacerda, que era um jornal lá do Rio de Janeiro. E tinha um jornal apenas, importante pelo menos, né? Que chamava-se Última Hora. Última Hora era dirigido por um jornalista chamado Samuel Weiner. Ele era amigo pessoal do Getúlio. O Última Hora era o único jornal que apoiava Getúlio e fazia editoriais favoráveis a ele. Mas o restante era contra. E durante essa campanha O Petróleo é Nosso, Getúlio usou principalmente o rádio, naquele programa chamado A Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil, para fazer a campanha do Petróleo é Nosso. E muita gente saiu às ruas com bandeiras e faixas e tal, o petróleo é nosso. Qual era a ideia do Getúlio? Nacionalizar e monopolizar a extração e o refino do petróleo. Ou seja, todo o petróleo brasileiro só poderia ser explorado e refinado pela Petrobras. Isso contrariava interesses de empresas estrangeiras, principalmente da empresa que até então explorava o petróleo no Brasil. O Brasil ainda não tinha muito, quer dizer, tinha muito petróleo, mas ainda não tinha descoberto, tinha pouco petróleo sendo explorado. E era uma empresa norte-americana, chamada Standard Oil Company. Essa empresa, essa petroleira, ela pertence, não sei se até se ela existe hoje, acho que ainda existe, não sei se mudou de nome, enfim, mas pertence a uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, eu diria uma das famílias mais ricas do mundo, que é a família Rockefeller. Então, os Rockefeller é que exploravam o petróleo no Brasil. Essa Standard Oil Company era a empresa que explorava nosso petróleo, explorava, refinava e vendia. Aí o Getúlio faz o quê? Vou construir uma empresa brasileira, que é a Petrobras, para fazer essa extração e refino. E aí a distribuição, sim, poderia ser feita por outras empresas. É aí que entra a Shell, a Esso, a Texaco e outras. Só que vejam que essa ideia do Getúlio contrariava diretamente o interesse norte-americano. A inauguração da Petrobras foi marcada por muitos protestos desses políticos que eram contra. Onde já se viu construir uma empresa para explorar petróleo? Nós não temos condições para isso, nós não temos competência para isso. É aquele velho espírito de vira-lata de alguns brasileiros, achar que a gente não pode, que a gente não tem competência, enfim. Então, olha só, projeto de estatização do setor da energia, também foi um projeto duramente criticado quando o Getúlio lançou a ideia de criar a Eletrobras, ele não conseguiu emplacar esse projeto. A Eletrobras foi barrada no Congresso Nacional e ela só vai ser... Hoje nós temos a Eletrobras, que inclusive o presidente Bolsonaro quer vender. A preço de banana, diga-se de passagem, né? Na bacia das almas, como se diz. A Eletrobras ela foi criada somente em 1962, no governo do João Goulart, que era outro nacionalista e tal, que foi deposto pelos militares, né? Também peitou os Estados Unidos. A energia no Brasil era produzida em algumas usinas hidrelétricas que já existiam na época e era distribuída por uma companhia também americana chamada Light. A Light existe até hoje, inclusive lá no Rio de Janeiro, principalmente, né? Era Light and Power Company. Então essa era a companhia, era a única companhia que distribuía luz aqui no Brasil. Era tão cara a luz para a população que
que às vezes o bairro tinha luz elétrica, passava o poste em frente à casa, mas as pessoas não podiam instalar a luz no Brasil porque era muito caro. Porque era uma empresa americana, estrangeira, que distribuía luz aqui no Brasil. Daí a ideia do Getúlio de criar uma empresa estatal brasileira para monopolizar essa distribuição de energia. Os deputados não deixaram, disseram que não, votaram contra e o projeto foi barrado no Congresso Nacional. Getúlio cria uma lei chamada Lei de Remessa de Lucros. Então, assim, já haviam muitas empresas estrangeiras, como vocês acabaram de ver aqui, uma petroleira, uma indústria de distribuição de energia, várias outras indústrias no setor metalúrgico, siderúrgico e tal. E essas empresas, elas chegavam a ter lucro de 500% ao ano. Por quê? Porque matéria-prima no Brasil era muito barato, porque mão de obra no Brasil era muito barato, salários estavam muito baixos. Então, essas empresas ganhavam muito dinheiro. E esse lucro que elas tinham, extraordinários realmente, eram mandados para a matriz. Ou seja, empresas estrangeiras vinham ao Brasil, ganhavam fortunas aqui e o dinheiro ia embora do Brasil. Aí o que faz o Getúlio, bom nacionalista que era? Ele diz assim, vamos criar uma lei para limitar esse lucro. Então as empresas não vão poder mandar todo o lucro embora para a matriz. Uma parte desse lucro vai ter que ficar aqui, além dos impostos, evidentemente. E isso também vai ser duramente criticado no Congresso Nacional. Os deputados e senadores que são ligados aos interesses estrangeiros, os tais entreguistas, não queriam aceitar de jeito nenhum. E também uma marca desse governo do Getúlio foi a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDES. Hoje é BNDES, né? É Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O social entrou depois. Então essas são as principais realizações do governo do Getúlio, que vão colocar Getúlio numa linha de confronto com o governo norte-americano, sempre lembrando a ideia aí da Guerra Fria. Olha só, nessa época o presidente dos Estados Unidos era o Dwight Eisenhower, fazia uma pressão incrível sobre Getúlio Vargas. Carlos Lacerda, no seu jornal Tribuna da Imprensa, fazendo denúncias de corrupção a Getúlio, diziam que o Palácio do Catete, o Palácio do Presidente, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro na época, o Palácio do Catete estava sob um mar de lamas, sobre um mar de lamas, expressão que o Aécio Neves, na eleição de 2014, ele atribuiu à presidente Dilma, que ela governava o Brasil sob um mar de lamas. Então o jornal Tribuna da Imprensa fazia oposição sistemática, todos os dias no Tribuna da Imprensa. Olha aqui, ó, matéria do Tribuna, né? Renuncia à presidência para salvar a República, né? Enfim, oposição ferrenha, denúncias de corrupção. Muitas dessas denúncias eram aumentadas, porque é importante que vocês entendam que não existe nenhum presidente da República santo. Talvez esses desvios de verbas, a corrupção que existe dentro do sistema político, ela não precisa ser necessariamente para enriquecer o presidente, ou para enriquecer alguém ligado ao presidente, mas para enriquecer o partido, para financiar campanhas. Às vezes, para aprovar um projeto importante, eles acabam molhando a mão ali de alguns deputados e senadores, e para isso precisa ter dinheiro. E esse dinheiro vem de concessões, vem de licitações fraudadas. Isso acontece em todos os governos, estaduais, municipais e federais. Acontece que, quando a imprensa, quando o establishment, que é o grande capital, que é de fato quem manda no Brasil, quando eles querem derrubar um governo, então eles apelam para essa questão da corrupção. De repente, todo mundo vira moralista, ninguém sabia que existia antes corrupção no Brasil, ela é inventada naquele momento. E aí eles começam, então, a bater no candidato ou no presidente, dizendo que ele é corrupto. Ora, todo mundo sabe que na política tem corrupção de todo lado. Se for apurar, sobra meia dúzia de políticos no Brasil que não são metidos em corrupção. Entenderam? A questão é quando que a corrupção incomoda. Quando ela incomoda o interesse dos grandes empresários, dos grandes veículos de imprensa, aí eles começam a bater duro nessa questão da corrupção, que foi o que aconteceu com o Getúlio. Tinha corrupção no governo do Getúlio? Provavelmente tinha. A questão é que eles não chegaram a provar. Fizeram muitas denúncias contra Getúlio, Tribuna da Imprensa, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal O Globo. A Globo, televisão, não existia ainda. Nessa época, o Brasil já tinha televisão, a TV Tupi foi a primeira empresa de televisão brasileira. Aliás, a televisão estava chegando ao Brasil nessa época, que é começo dos anos 50.
Mas, assim, eram raríssimas as casas que tinham televisão, ainda era uma novidade, digamos. O forte mesmo era o rádio e os jornais. E o Getúlio começa a ser acusado de corrupção para todo lado. E diziam que o Getúlio, o filho do Getúlio, ele tinha um filho chamado Lutero Vargas. O Lutero tinha comprado uma fazenda com dinheiro público. Diziam que o Maneco Vargas tinha uma Ferrari de ouro. Ah, não, essa é uma outra história que inventaram agora recentemente. Diziam que a Alzira Vargas, filha do Getúlio, era sócia, era dona da Friboi. Também não, essa também é uma história recente. A história do Brasil ela é muito parecida, passado e presente, sabe? Assim, parece que os políticos de hoje, ao fazer política, eles se inspiram muito no que fizeram no passado. A expressão mar de lama usada pelo Aécio, essa história de inventar denúncias de corrupção sem ter provas das denúncias, enfim. A verdade é que o governo do Getúlio vai ficando cada vez mais difícil, principalmente por causa desse cidadão aqui, Carlos Lacerda. Getúlio Vargas ele se reuniu numa ocasião com o presidente da Argentina, na época chamava-se Juan Domingo Perón, e o presidente do Chile, para fazerem um acordo entre os três países, um acordo econômico. Ainda não existia o Mercosul. Então, assim, os três países eram os três, Brasil, Argentina e Chile. Daí vem o Pacto ABC, né? Argentina, Brasil, Chile. Eles eram explorados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos compravam os nossos produtos a preço de banana, nossos produtos primários, e vendiam produtos industrializados para nós a preço muito caro. Deixava sempre a economia brasileira dependente da economia norte-americana. Então, o Brasil, Argentina e Chile, eles tentam fazer um acordo entre si, não chegou a se costurar esse acordo, depois até o Getúlio negou, quando ele viu que isso, de certa forma, incomodava muito o governo americano, ele ficou com medo de um golpe dos Estados Unidos, inclusive, ele negou. Mas eles chegaram a se reunir para fazer um acordo entre os três países de ajuda econômica, assim, para que o Brasil não tivesse que vender toda a sua produção de grãos, por exemplo, para os Estados Unidos, que pudesse vender para a Argentina e para o Chile. E assim, e eles também vendendo para nós. Um ajudaria o outro, e a gente ficaria menos dependente da economia norte-americana. Imagina que os deputados brasileiros foram uma loucura, tiveram um chilique, né? Rasgaram a roupa. Onde já se viu o Brasil querer fazer acordos com os países daqui da América Latina? Nós devemos fazer negócio com os Estados Unidos. Subserviência, complexo de vira-latas. Muitos políticos brasileiros têm isso ainda hoje. Todo mundo sabe, o mundo mineral sabe, que o que interessa para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Os Estados Unidos é um país imperialista. Eles querem ter relações comerciais com todos os países do mundo para explorar esses países, principalmente países que têm petróleo. Quando eles não conseguem fazer isso numa boa, eles provocam guerra civil, eles provocam intrigas políticas, ajudam a derrubar presidentes que não concordam com a política deles. Eu acho que isso não é novidade para vocês, talvez seja novidade para alguns, mas é preciso ser dito. Nós precisamos parar com essa ideia, e o governo atual do Brasil ele tem muito essa dependência, essa admiração pelos Estados Unidos. Pois bem, esse aqui é o Carlos Lacerda, né? Olha só, greves e protestos, inflação e salários baixos. Então, Getúlio tinha o apoio do povo, mas o povo também estava passando por uma situação muito difícil. A situação do povo também estava muito difícil. Então, essas greves elas começam a acontecer justamente por conta da dificuldade da sobrevivência, especialmente da classe operária. O trabalhador do campo passava muita dificuldade. Nós teremos uma rápida industrialização no Brasil, nesse período que vai do final da Segunda Guerra para frente, e essa rápida industrialização ela provoca um êxodo rural muito grande. As pessoas vão se mudar do campo para a cidade, principalmente do Nordeste, em direção a São Paulo, ao Rio de Janeiro, as grandes capitais, onde se concentravam as indústrias. O problema é que esse fluxo migratório muito grande, a chamada explosão demográfica das cidades, acaba provocando problemas urbanos. Então, faltava moradia para todas as pessoas, faltava transporte público de qualidade. Então, é porque a população cresceu num ritmo num ritmo maior do que a oferta de transporte, do que a oferta de casas para essas pessoas morar. E emprego tinha bastante, porque a indústria crescia, só que os salários eram muito baixos. Então, nós tivemos, em março de 1953, a chamada Marcha das Panelas Vazias. Sabe aquela história de bater panela e tal? Aconteceu aqui em São Paulo. E ainda em março, nós tivemos uma greve de trabalhadores que chegou a 300 mil trabalhadores em greve. O que mostra que, apesar do apoio da classe trabalhadora, os trabalhadores também não viam o governo do Getúlio como muito bom, porque a vida deles estava muito difícil. O que faz o Getúlio, então? Para acalmar os ânimos da população, ele nomeia como ministro do Trabalho
João Goulart, que era também do Partido Trabalhista Brasileiro, era do partido do Getúlio. E João Goulart tinha um histórico, né, de trabalhismo, que ele sempre foi um defensor dos interesses da classe trabalhadora. Muitos chegaram a dizer que ele tinha tendências comunistas, mas, enfim, isso nunca foi provado, que ele fosse adepto do comunismo. Mas ele era trabalhista, sem dúvida alguma, era um defensor da classe trabalhadora. Então, João Goulart é nomeado para o Ministério do Trabalho em junho de 53, com a missão, e aí o Jango, né, como ele era chamado, João Goulart, apelidado de Jango, promete um aumento de 100% no salário mínimo para o próximo dia 1º do trabalho, ou seja, para 1º de maio de 54. Dizia assim, isso acalmou as greves, né? O trabalhador meio que sossegou com essa promessa de aumento de 100%. Só que passou a ter uma pressão muito grande dos empresários. 100% de aumento no salário mínimo, nessa altura estava em 1.200 cruzeiros o salário mínimo. Né? Quer dizer, era muito pouco diante de uma inflação que vinha com 20%, 18%, 20% até 25%. Isso com quase 10 anos sem reajuste no salário mínimo. Então, essa pressão da imprensa... teve um editorial no jornal O Globo que disse que um aumento de 100% para a classe trabalhadora era um ultraje, era uma indecência, onde já se viu um aumento de 100%, que isso iria quebrar as empresas brasileiras, né, que estavam há 10 anos sem dar aumento para os trabalhadores, olha só. Né? Então, diante dessa pressão, e aí o governo do Getúlio já estava realmente na corda bamba, né? Quer dizer, já era um governo desestabilizado, ele fraquejou e demitiu João Goulart. Só que quando chegou o 1º de maio de 54, o próprio Getúlio anuncia o reajuste de 100% no salário mínimo. Ou seja, ele teve um rompante ali de nacionalismo, de trabalhismo, e disse assim, ó, dane-se o mundo, eu vou dar, porque assim, ele sabia que ele não tinha apoio da imprensa, ele não tinha apoio da classe empresarial e de boa parte dos deputados, mas ele tinha apoio do povo, e ele percebeu que ele estava perdendo o apoio do povo. Perdesse o apoio do povo, ele cairia. Então, o que ele faz? Pelo menos o apoio do povo eu quero. E aí ele anuncia o aumento de 100% no salário mínimo. Aí foi a gota d'água. Aí começaram a pipocar, as denúncias que já existiam, começaram a se tornar mais frequentes. Alguém teve uma ideia brilhante. Disse assim, qual é o maior problema do Getúlio? É o Carlos Lacerda. Então vamos matar o Carlos Lacerda. Uma ideia infeliz. Então existem duas versões para essa história, que é o chamado crime da Rua Toneleiro. Prestem bastante atenção. Rua Toneleiro é uma rua do bairro de Copacabana, onde morava o jornalista Carlos Lacerda. Então, no dia 5 de agosto de 54, o jornalista sofre um atentado a tiros. O jornalista vinha vindo de uma reunião política, junto com um major da aeronáutica, que chamava-se Rubens Vaz. De repente, para um carro do lado deles, era um táxi, inclusive, desce 2 pessoas ali. Uma dessas pessoas estava com uma arma na mão e disparou vários tiros em direção a eles. Um dos tiros aceitou o peito do Major Vaz, caiu morto ali, morte instantânea, tiro fatal. E um tiro acerta o pé do Carlos Lacerda. Então esse é o famoso crime da Rua Toneleiro. Aí já viu, né? No dia seguinte, né, na madrugada, antes mesmo de ir ao hospital e consertar o pé baleado, o Carlos Lacerda foi lá fazer o editorial do jornal dele. Então ele dizia assim, acuso uma única pessoa por esse crime, o príncipe dos ladrões, o príncipe da corrupção, que é o senhor Getúlio Vargas. Quer dizer, antes mesmo de saber de que se tratava, por que houve o atentado, ele já acusava o Getúlio. Aqui a reportagem no jornal O Globo, atentado contra Carlos Lacerda e tal. Aí fizeram uma investigação, e a investigação levou ao chefe da guarda pessoal do Getúlio, um sujeito chamado Gregório Fortunato, apelidado Anjo Negro, né? Era a sombra do Getúlio. Onde o Getúlio estava, o Anjo Negro estava junto com ele ali, protegendo o Getúlio. E a investigação levou, então, ao Gregório Fortunato. Dizem que foi ele que contratou, quer dizer, o que a investigação apurou é que o Gregório Fortunato contratou esses assassinos para matar o Carlos Lacerda. É que deu ruim, no fim das contas, o atirador profissional errou o peito do Carlos Lacerda, acertou o pé, mas acertou o peito do Major Vaz, que não tinha nada a ver com essa história. Aliás, essa história do Major Vaz morrer, da investigação ser comandada pelo Exército Brasileiro, e nessa altura muitos dos militares que eram ligados aos interesses dos Estados Unidos estavam contra o Getúlio, né, já forçando o Getúlio a renunciar.
E ficou muita dúvida sobre essa história. O episódio ele é muito nebuloso. Existem, inclusive, algumas correntes, vamos chamar aqui de teoria da conspiração mesmo, que dizem que toda essa história do atentado do Carlos Lacerda pode ter sido uma grande armação. E em política isso é bem possível mesmo, esse tipo de armação. Porque, veja bem, se o Carlos Lacerda sofre um atentado, quem será o maior prejudicado nesse atentado? O maior inimigo do Carlos Lacerda. É evidente que a culpa vai cair nesse inimigo. O maior inimigo do Lacerda era o Getúlio. Vocês vão dizer, mas ele ia mandar dar um tiro no próprio pé, professor? A gente já viu um político aí que tomou facada para ser eleito. Isso acontece na política, é uma coisa tradicional. Quando o resultado do atentado rende bons resultados, né, bons lucros eleitorais, muitas vezes a gente deve desconfiar. Então, no caso do Carlos Lacerda, e aí vocês poderiam dizer, mas também não precisavam ter matado, se foi uma coisa armada, não precisavam ter matado o Major Vaz. Precisava. Porque se não morre ninguém, o atentado vai virar uma piada. O cara levou um tiro no pé, ninguém ia levar muito a sério. Mas morreu um major da aeronáutica. Vejam que nessa altura o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, já estavam com o Getúlio meio atravessado, quer dizer, querendo que o Getúlio renunciasse, porque muitos desses militares eram ligados aos interesses norte-americanos. Isso vai ficar muito claro, pessoal, na eleição do Juscelino Kubitschek, que virá depois do Getúlio. Alguns militares tentam dar um golpe e não deixar o Juscelino assumir. Por quê? Porque Juscelino era getulista. Então eles queriam acabar com essa história de trabalhismo, de defesa da classe trabalhadora, porque isso não interessava ao governo norte-americano. Então esses mesmos militares que queriam forçar a renúncia do Getúlio, eles vão tentar impedir a posse do Juscelino Kubitschek. E depois eles vão, enfim, finalmente eles vão dar o golpe no João Goulart, lá em 64. Os mesmos, aliados aos interesses dos Estados Unidos. Entenderam? Muito bem. Mas, assim, o que a gente sabe oficialmente, o que vocês vão ver nos livros de história, é que o atentado foi mesmo comandado, os assassinos foram contratados pelo Gregório Fortunato. Gregório Fortunato foi preso, enfim, acabou morrendo na cadeia. Então, Carlos Lacerda acusa Getúlio Vargas pelo crime. Então, Getúlio paga o pato. Getúlio Vargas não sabia, o próprio Gregório Fortunato afirmava de pé junto, ele chega a dizer, olha, aqui, se a ordem partiu de alguém aqui da guarda pessoal do Getúlio, podem estar certo que Getúlio não sabia nada disso, porque Getúlio era um cara inteligente. Ele sabia que se mandassem matar o Carlos Lacerda, a situação dele não iria melhorar, pelo contrário, iria piorar muito. Ele chega a dizer a seguinte frase, esse tiro foi uma punhalada nas minhas costas, né? Quer dizer, a pior coisa que poderia acontecer para ele ali. Investigações levam a Gregório Fortunato como mandante do crime. Militares se insubordinam, quer dizer, eles se revoltam contra Getúlio Vargas, e a situação se agrava muito. Aqui nós vemos uma manifestação de militares, olha, para a honra da nação, confiamos que esse crime não fique impune. Reportagem aqui no jornal. Aqui o Carlos Lacerda é carregado com o pé engessado. Uma junta de militares vai ao Palácio do Catete e diz ao Getúlio, o senhor tem que renunciar. Getúlio diz, do Catete eu só saio morto. Era esse quadro aqui, acabou cortando. Quando eu editei o slide, cortou e eu não vi que cortou. Mas aqui ele diz, do Catete eu só saio morto. E ele dizia, né, depois na carta testamento ele vai afirmar que ele já estava muito velho para renunciar, que ele não aceitaria essa vergonha, essa desonra, e até porque ele não tinha motivos para renunciar, porque não tinha nada a ver com esse crime. Adversários acusam Getúlio Vargas pelo crime da Rua Toneleiro. Vargas nega o envolvimento e diz, esse tiro foi uma punhalada em minhas costas. Militares insistem na renúncia de Vargas. Do Catete só saio morto. Então aí Vargas tem uma reunião com os chefes das 3 Forças Armadas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, e ele faz uma proposta. Ele diz assim, olha, o máximo que eu vou fazer para acalmar os ânimos dos adversários políticos, da imprensa e até de alguns dos senhores, é me afastar do poder por 30 dias. O Café Filho assume, garante as ordens institucionais funcionando normalmente. Depois de 30 dias, a gente vê o que fazer. Os militares não aceitaram. Disseram, não, o senhor vai ter que renunciar, porque senão nós vamos tirá-lo do cargo. E aí, meus amigos, contra as Forças Armadas não há nada que se pode fazer. Eles têm o domínio das armas. Então, a situação ficou nesse pé.
Os militares foram embora e na manhã, isso foi no dia 23 de agosto de 54. Na manhã do dia 24, às 8 horas da manhã, houve-se um tiro no quarto do Getúlio Vargas, lá no Palácio do Catete, ele dormia lá. Quando entraram, os criados entraram no quarto lá, viram que ele estava já, né, caído sobre a cama com o peito sangrando, ele deu um tiro no próprio peito. Sobre a mesa de cabeceira dele, do criado mudo dele, estava ali então a carta datilografada e assinada por ele, a famosa carta testamento. Okay? O poder é assumido pelo vice-presidente Café Filho. A situação, então, a política do Brasil entra num período de caos. Né? A população brasileira, principalmente a classe trabalhadora, a classe artística, intelectuais, estudantes, a UNE, né, os estudantes da UNE, o pessoal assim, se revoltou. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é a passeata, é o cortejo que seguiu, né, o caixão do Getúlio Vargas do Palácio do Catete até o aeroporto, que ele foi sepultado em São Borja, lá na terra dele, lá no Rio Grande do Sul. Então essa é a multidão que seguiu o cortejo fúnebre dele. E assim, quebra-quebra, as pessoas se revoltaram, e o jornal do Carlos Lacerda foi totalmente destruído, foi depredado, sucursais de outros jornais também foram depredadas. Enfim, é como se tivesse morrido um parente de cada brasileiro. O pai dos pobres havia cometido suicídio. Essa aqui é a carta testamento, eu não vou ler pelo adiantado da hora, tá bom, gente? Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E aí nós teremos, então, o governo do Café Filho, até o final de 55. Café Filho vai governar até as eleições de 55, logo depois das eleições ele fica doente e acaba renunciando. Mas eu vou voltar nesse tema depois, para a gente falar, então, desse período que vai do governo do Café Filho, depois Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, João Goulart, até o início da ditadura militar. Que vai ser uma aula um pouco mais rápida do que essa, porque o principal objetivo dessa minha aula com vocês foi mostrar para vocês a relação da República Democrática do Brasil de uma forma geral, com a Guerra Fria. Vocês entenderem como a Guerra Fria, como os ideais da Guerra Fria, essa disputa de interesses políticos e ideológicos, interferiram no governo brasileiro. E continuam interferindo até hoje. Embora não exista mais o outro lado, né, o lado soviético, e não temos mais políticos, digamos, ligados ao socialismo que possam incomodar o poder ou que possam incomodar os Estados Unidos. Mas ainda temos esse interesse dos Estados Unidos pelas riquezas do Brasil, ainda temos interesses de políticos brasileiros, empresários brasileiros ligados aos interesses dos Estados Unidos, e nós temos ainda no Brasil políticos brasileiros que são contra isso. Podemos dizer ainda que temos nacionalistas e entreguistas aqui.